Olá pessoal, então vamos para a nossa aula 2, reações químicas. Nessa aula, a gente vai simplesmente conceituar o que é então uma reação química. Observe que eu coloquei algumas imagens para vocês. Você tem aqui uma maçã, dá para observar que ela já está uma maçã apodrecida, portanto uma maçã que passou por várias transformações na sua aparência. Você vai observar que a maçã, quando ela está com essa estrutura, com essa aparência que você está observando, ela já não tem mais o mesmo sabor, ela não tem mais a mesma textura, a aparência dela mudou e é possível também que o odor dela esteja alterado. Ora, então, se acontecer todos esses fenômenos, ou basta apenas um ou dois deles, você já pode estar diante de um processo de transformação química, ou seja, reações químicas aconteceram aqui. Veja também o caso da queima de gás. Quando um gás ele é queimado, ou quando qualquer outra substância passa por um processo de queima, ou seja, simplesmente ela entra em contato com o fogo, e nesse caso a gente tem o processo de combustão, você também tem uma reação química acontecendo. Então toda vez que você acende o fogo lá do seu fogão, a boca lá do fogão da sua casa, você está provocando uma reação química ali de queima, uma reação de combustão, que é uma reação com oxigênio. Observe também aqui, mais um exemplo para vocês é o caso do arame farpado. É muito comum a gente encontrar nas lojas de agropecuária ou lojas de materiais de construção esses arames dessa cor, ou seja, na forma metálica pura. Após um bom tempo de ação do vento, da chuva, do sol, a gente percebe que ele muda totalmente a sua aparência, deixando de ser aquele arame farpado metálico, com coloração metálica. Observe que houve então a formação de uma nova substância aqui na superfície do arame farpado. Todos esses 4 exemplos que eu mostrei para vocês aqui são exemplos de reações químicas que acontecem no nosso dia a dia. Outra que também acontece constantemente, mas principalmente durante o dia, é o caso da fotossíntese. A fotossíntese é uma reação que acontece nas folhas dos vegetais. Nós temos a reação entre o gás carbônico e a água, com produção de glicose, água e gás oxigênio. Então, essa é uma outra reação que acontece diariamente nos vegetais. Nós não encontramos nenhuma alteração aqui. Nós não vemos alteração de odor, de coloração, mas essas reações estão acontecendo dentro das células vegetais. Bem, então, sabendo que a gente pode identificar uma reação química pela mudança de aparência, de textura, liberação de gases. Bem, então, como é que a gente poderia conceituar uma reação química? Veja, todas as reações químicas, então, ocorrem quando há rearranjo dos átomos que formam os reagentes. Os reagentes são exatamente as substâncias que estão no início. São aquelas primeiras. A gente identifica numa equação química como as reações que estão no início do processo, ou seja, antes da seta. Então, quando há rearranjo dos átomos, nós temos então um processo de reação química. Esses rearranjos são ocasionados pela quebra de ligações químicas. A gente aprendeu que nós temos ligações covalentes e ligações iônicas. Quando há a
quebra daquelas ligações, nós temos a formação de novas substâncias. E então, quando acontece esse processo, é o processo então que a gente chama de reação química. Então a reação química, pessoal, é simplesmente um rearranjo de átomos. Substâncias deixam de existir e temos a formação de novas substâncias. Veja esse exemplo aí na tela. Uma substância ali composta, chamada HCl, que é o ácido clorídrico. Perceba que o átomo de hidrogênio ele está com a tonalidade azul e o átomo de cloro, tonalidade verde. Então aqui nós temos a molécula da substância ácido clorídrico. E aqui nós temos uma outra molécula da substância soda cáustica, que é o Na, átomo de sódio, perceba aqui, ligado com o átomo de oxigênio, que está ligado com o átomo de hidrogênio. Então, ambos reagem dessa maneira, ligações são desfeitas e observe mais uma vez formação de novas substâncias. Quais foram as novas substâncias então formadas? Cloreto de sódio, que é esse aqui, ó, NaCl, e H2O, que é a nossa água. Então observe, assim que você quiser retornar o vídeo, pode retornar e você vai observar. Nós tínhamos duas substâncias antes da seta. Antes da seta, o que nós tínhamos? Então, os nossos reagentes. Depois da seta, nós temos os nossos produtos, ou seja, nós temos as nossas novas substâncias formadas. Neste exemplo que você viu aqui na tela, as novas substâncias formadas a partir da destruição das anteriores são NaCl e H2O. Então, basicamente, é isso. Uma reação química é quando há rearranjo dos átomos que formam os reagentes e, em seguida, eles formam novas ligações que, portanto, irão originar novas substâncias. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, levem as dúvidas aí para a nossa próxima aula. Até mais.